Bom dia, vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nessa manhã, Pai, como igreja, como filhos do Senhor, como família, Pai, como seu povo, Deus, povo esse que foi comprado com alto preço, Pai, povo esse que foi comprado com teu sangue derramado ali na cruz, Pai. A gente louva, Senhor, porque é o Senhor que nos constituiu o povo seu, Pai. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que veio até nós com a Tua graça, Pai, com a Tua misericórdia, o Senhor nos alcançou, Senhor. Diante ao chamado do nosso pastor, Pai. Nós como ovelhas, Deus, desse aprisco, não resistimos, Senhor, ao Teu chamado, Pai. Nos colocamos diante do Senhor, Deus. E o Senhor tem trabalhado em nós, Pai. O Senhor tem agido em nós, Pai. O Senhor tem feito em nós, o Senhor tem realizado em nós, Pai. Mas o Senhor também tem feito através de nós, Pai. Somos gratos por isso, Pai. Mas isso demonstra a grandeza, a graça, a misericórdia do Senhor, Pai. Porque o Senhor nos usa apesar de ser quem nós somos, Deus. Porque Tu és fiel, Pai. Tu és fiel. E agora que vamos meditar, Senhor, na Tua palavra, Pai. A oração que fazemos nessa manhã, Pai, é que a Tua palavra, ela, mais uma vez, se mostre viva, Senhor. Que ela encontre guarida em nossos corações, Senhor. Que nós sejamos confrontados por ela, Pai. Ao mesmo tempo que sejamos confortados, Pai. Que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Iluminados pela Tua palavra, Pai. Nós possamos tomar decisões nessa manhã, Pai, de sermos semelhantes ao Teu Filho, Cristo Jesus, Pai. Realiza em nós, Pai, toda boa obra, Pai. Assim que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Aqui é conhecido essa porção das Escrituras como a pesca maravilhosa, né? Algumas pessoas chamam assim. Ou quando Jesus, então, ele vai chamar os seus primeiros discípulos. Lucas, capítulo 5, eu quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 11. Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E Deus, ele aplique em nossos corações nessa manhã a palavra dele lida. Esse texto aqui, ele é um texto muito conhecido de todos nós, né? Eu lembro que, desde criança, lá na salinha das crianças ainda, a gente fazia aqueles desenhos, né, da pesca maravilhosa, né, de Jesus ali chamando os seus discípulos. Mas é um texto que é profundo, quando eu penso na nossa caminhada cristã. Apesar de ser muito conhecido,
apesar de ser muito simples, a história que conta aqui, ela é extremamente profunda para o meu coração e para o seu coração. Nós queremos e desejamos ser discípulos de Cristo Jesus ou discípulos que seguem aquilo que o seu mestre nos manda fazer. Algo que me chama a atenção nesse texto aqui é sempre a forma que Jesus trabalha, né? E os detalhes que o texto traz que podem ser aplicados à nossa vida nessa manhã. Eu fico imaginando Jesus, né, ali naquele dia, né, e eu não sei se você consegue ter essa imagem também, Jesus pregando, né, uma multidão ali ouvindo as palavras de Jesus, né, e para mim é sempre uma confusão muito grande na minha cabeça, né, o pessoal sempre fala, quando você for a Jerusalém, você vai ver que a forma que as pessoas falavam, de alguma forma, o som ecoava, mas para mim aqui tem um pirim-pim-pim de Deus nesse negócio, tem a graça do Senhor, porque não tinha microfone, não tinha nada, e aí quando a gente fala aqui em multidão, às vezes a gente ouve falar 5.000 pessoas, né? E eu fico pensando que aqui, se a gente tira o microfone, a gente tem dificuldade, imagina um lugar aberto, Jesus pregando para 5.000 pessoas. E ali diz que tem uma multidão, né? E aquela multidão está ali comprimindo Jesus e tudo, ali próximo de Jesus, muitos deles ali próximos a Jesus por conta dos milagres que Jesus estava fazendo. Muitos deles ali porque ouviram falar de um homem que libertava pessoas que estavam endemoniadas, que estavam curando os enfermos, que estava trazendo vida àqueles que estavam mortos e, de alguma forma, eu e você, nós gostamos dessas coisas de milagres, né? Eu e você gostamos de caminhos, talvez, que sejam mais fáceis para a nossa vida, né? Algo que sempre me espanta muito é quando eu passo, né, no final do ano, que tem aquela mega cena da virada, né, nas portas das lotéricas, né, filas quilométricas ali, o pessoal tentando jogar para poder, de alguma forma, resolverem a sua vida e começarem o ano, né, de uma forma mais, sei lá, né, mais confortável ou mais segura, né, entre aspas. Né. Como a gente gosta dessas coisas. Se alguém falar assim, ó, ali está tendo alguma coisa, a gente vai lá. Né? Já viu que a gente passa na porta de um restaurante, se tem um restaurante que está cheio de um lado, e um restaurante que está vazio do outro, a gente fala assim, restaurante bom é que está cheio. Aí a gente vai para o cheio e deixa o vazio, sem nem mesmo experimentar a comida daquele que está vazio. Geralmente é verdade isso. Né? Mas a gente gosta dessas coisas. E alguém ouviu falar que Jesus está lá, pregando, curando e tal. E eu não acho que o que atrai aquelas pessoas necessariamente seja a mensagem de Jesus, mas o que Jesus está propondo ali a fazer, ou está fazendo ali em meio àquela multidão. E chega um momento que Jesus, então, ele começa a traçar agora o caminho de chamar os seus primeiros discípulos. E ele olha para Pedro, né, e ele diz o seguinte, olha, Pedro, eu posso usar o seu barco? Aqui ainda Jesus não era um amigo de Pedro, Jesus não tinha ainda um relacionamento, Pedro ali não era um discípulo de Jesus, né? Mas eu fico pensando que Pedro já sabia também quem era Jesus. Pedro sabia quem era aquele homem que estava ali alvoroçando as pessoas, né? E ele chega perto de Pedro e diz assim, olha, eu posso usar o seu barco? Eu fico pensando, olhando a vida de Pedro e hoje o que nós conhecemos de Pedro, né? Pedro devia falar assim, cara, eu vou carregar esse cara aí, eu vou ficar famoso nesse negócio, né? Meu barquinho ali agora vai entrar no Instagram aqui, vai todo mundo falar assim, olha, o barco que Jesus pregou, né? E ele deixa Jesus ali entrar no barco, né? Naquela época era diferente de hoje em dia, né? Jesus sentava e o povo ficava em pé, né? Hoje o pregador fica em pé e o povo senta, né? Mas Jesus ali começa, e eram mensagens que duravam horas, né? As mensagens que Jesus pregava. O povo daquela época pregava há muito tempo. Eu lembro, por exemplo, de Paulo, né, pregando. A Bíblia diz que em um dos textos teve um jovenzinho que dormiu. Né? Ele não só dormiu, ele caiu da janela e morreu. Né? E Paulo foi lá, orou, né, pelo jovem Eutico ali, aquele menino ressuscita, e ele volta e continua pregando de novo. Né? E Jesus não era diferente, não. Ali, quando você pega o Sermão da Montanha, ao grandioso, um dos mais belos sermões, até porque foi pregado pelo próprio Cristo. Né? E Jesus está ali. E chega um dado momento, né, que a multidão está ali ouvindo tudo. Jesus, então, ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, vamos para mais longe, aqui da beira da praia. Vai, aqui o texto diz, né, para águas mais profundas. Né? E Pedro vai, um barquinho dele, né, e vai para as águas mais profundas. E Jesus olha, então, para Pedro e diz o seguinte, Pedro, lança agora as redes ao mar. E aqui eu acho que é onde começa todo o processo agora
que cabe à minha vida e à sua vida, né? E que talvez eu e você tenhamos dificuldades de entender, e como Pedro, a gente muitas vezes carrega algumas dúvidas no nosso coração. Pedro, ele olha para Jesus e ele diz o seguinte: olha, Senhor, a gente pescou a noite toda e a gente não pegou nada. E agora você vai querer que a gente lance as redes, né? Esse horário não tem peixe. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir na praia, né? Ou ficar ali hospedado, próximo à praia. Mas em ano passado eu lembro que eu e minha família, a gente foi para Guarapari e o pessoal colocou a gente lá no hotel, muito legal, e o hotel ficava assim meio que dentro da praia, assim, né? As ondas do mar batiam assim nas pedras que estavam assim no quarto, assim. Né? Tem coisa que é só rico, missionário e pastor, né? Consegue experimentar. Né? E eu estava lá, naquele lugar ali, uma igreja lá, levou a gente para lá. E eu lembro que eu acordava cedo, né? E ficava ali sentado na varanda, e dava assim umas 4:30 para 5 horas da manhã, era a hora que os barcos estavam voltando. Né? E era interessante que quando ele parava, já tinha gente ali para poder comprar aqueles peixes ali 5 horas da manhã. Né? E no outro dia, eu e os meninos, a gente foi para a praia e um pescador, já era por volta já de 11 horas da manhã, estava voltando com um barco, né, e tentando tirar do mar, e ele pediu ajuda, né, e o pessoal que estava ali na praia foi começar a ajudar, e eu fui com os meninos, e aí o cara falou, não pegamos nada, a gente saiu muito tarde. Né. E eu achei interessante porque a fala dele, né, do não pegar nada por sair muito tarde, é que ele disse que quando o sol começa então a nascer, a água começa a esquentar, fica claro, e o peixe, até por uma questão de segurança, ele vai para as águas mais profundas, né, para não ficar ali na margem. E geralmente a gente vê que tem uns pássaros, né, que passam, dá aquele rasante dentro da água, pega o peixe, sai com ele. Então, até uma forma de proteção dos peixes. Né? Não só à noite a água é mais fria, mas porque lá durante o dia traz a segurança para eles também. E o Pedro olha para Jesus e fala assim, cara, pelo que eu entendi, deve ter assim na cabeça de Pedro, né? Pelo que eu entendi da história de Jesus, Jesus não é pescador. Jesus, ele é carpinteiro. Ele foi criado numa carpintaria, o seu pai era carpinteiro, ele não entende nada de pesca. Né? E talvez no coração de Pedro há essa confusão. Né? Tipo assim, olha, eu entendo de mar, eu entendo de como pescar. Talvez as habilidades de um pescador é tão grande que ele sabe a hora que vai ter a cheia, ele sabe a hora que o mar vai diminuir as suas águas, ele sabe onde são as correntes de água, ele sabe por onde vai passar o cardume. E Pedro era um cara experiente, que estava ali com outros homens também experientes, né, na sua profissão, naquilo que ele era bom em fazer. E agora chega Jesus, né, o carpinteiro, e diz, olha, lance as redes. Né? E aí Pedro deve ter olhado para o sol, aquela água quente, né, e falado assim, não vai dar certo. Né? Mas aí Pedro usa uma expressão aqui que fica no meu coração. Ele diz o seguinte, olha, eu vou fazer isso porque o Senhor está mandando. Eu vou fazer isso aqui porque é uma ordem do Senhor, porque são palavras que saem do Senhor. Na nossa jornada de vida, na nossa caminhada, eu tenho tentado enxergar quais são os momentos que eu acho que eu entendo das coisas mais do que Deus. Na minha caminhada, eu tenho tentado encontrar quais são as áreas que eu acho que eu sou mais especialista do que Deus no processo de governar e de reger e de controlar todas as coisas, inclusive a minha vida. Porque em alguns momentos a gente recebe palavras de Deus. Deus, ele tem nos dado a palavra dele, está aqui, que são as Escrituras Sagradas. Eu acho interessante que quando a gente fala de Abraão, né, o pai da fé, a gente olha o seguinte, olha, Abraão, ele tinha simplesmente uma voz quando ele sai. Deus não deu um mapa, Deus não deu uma coordenada de GPS, Deus não falou assim, olha, você vai nessa terra daqui, você vai chegar lá e vai ter isso aqui e tudo. Abraão vai. Né? Não foi assim. Deus olha para Abraão e diz o seguinte, olha, Abraão, você simplesmente vai deixar a sua parentela, você vai deixar as coisas aí, você vai pegar a sua esposa, você vai pegar o seu filho e você vai. E Abraão, baseado numa palavra de Deus a ele, ele vai e é obediente.
E a Bíblia vai dizer que essa obediência de Abraão, esse coração que depositava uma fé no Senhor, para Abraão foi creditado tudo isso aqui como justiça, como algo que agradou ao Senhor. E agora chega Pedro aqui, e um exemplo que ele nos dá é do seguinte: olha, é mais ou menos assim, eu não entendo essas coisas. Eu passei a noite toda pescando, e essas coisas não deram certo. E aí o Senhor vem com uma palavra totalmente contrária a tudo que eu conheço, a tudo que o humano diz que é, a tudo aquilo que as possibilidades dizem que é o correto, a tudo aquilo que talvez a ciência vai nos apontar como correto. E eu simplesmente vou obedecer, porque é uma palavra que sai da boca do Senhor. E é isso que ele faz. Ele obedece. E ele lança as redes. E Deus o abençoa. Agora eu fico pensando qual é a dinâmica de Deus para nos levar a viver situações ou momentos assim. Qual é a dinâmica de Deus nesse processo de trabalhar nos nossos corações? Porque a gente serve a um Deus que Ele é o dono do tempo. Ele é o criador do tempo. É interessante quando a gente vai ensinar isso para as crianças, né? Porque a ideia da eternidade, né? A gente diz o seguinte: a eternidade, a gente sempre olha na ideia da eternidade como algo que não tem fim, né? Mas Deus, Ele é mais do que eterno, porque Ele é o criador da eternidade. Deus, Ele é criador do tempo, não tem condições da gente dizer, olha, aqui é o começo, e não é que Deus, Ele começou e Ele vai até o fim, né? Mas o tempo, ele é a criação de Deus, mas a própria eternidade, porque eu e você vamos para a eternidade, mas eu e você tivemos um começo. Nós não temos o nosso fim, mas o começo nós tivemos. Nosso fim é estar no Senhor e gozar de toda a sua graça e plenitude eternamente. Essa é a promessa que nós temos. Mas nós tivemos um começo. Deus, Ele está acima da eternidade. Ele é o Senhor de todas as coisas. E eu fico pensando na agenda de Deus. O dia que Deus escreveu lá, naquela ideia, olha, todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Lá Deus dizendo o seguinte, olha, como vai ser o chamado de Pedro? Como será o chamado dos primeiros discípulos? E aí ele prepara toda aquela cena. Vai ser aquele dia que eles vão sair para pescar. E talvez o céu vai estar lindo. Talvez na hora que eles estiverem colocando o barco no mar, eles vão ver os peixes assim pulando sobre as águas, e um vai olhar para o outro e dizer, olha, hoje vai ser maravilhoso, né? E eles saem. E na hora que eles saem e lançam as redes, eles não conseguem pegar nada e eles ficam com seus corações frustrados. E aí ele volta para a beira da praia. Aí eu vou encontrá-lo. E aí eu vou dizer, Pedro, eu vou entrar no seu barco, né? Quando o sermão voava no seminário, eu aprendi que era palha, você não deveria pregar. A aliança cair do dedo é um problema. Está amarrado, fica firme aí. Mas que eu emagreci. Aí Jesus olha e diz o seguinte, não, eu vou entrar no barco. E vou fazer assim, um negócio maravilhoso. Assim. Eu fico imaginando assim, a cabeça de Deus, né, desenhando esses encontros. Eu fico pensando assim, a cabeça de Deus naqueles desenhos dos relacionamentos que Ele tem com a gente. Porque Deus, Ele é detalhista. Né? A Bíblia diz que não tem um fio que caia do nosso cabelo sem que o Senhor não saiba. Né? Tudo isso aqui, ó, Peterson, foi o Senhor, Peterson, que estava ali dizendo, olha, eu vou tirar esse hoje, esse aqui, é porque Deus está mais dedicado no meu e no seu do que no dos outros. Né? E está lá, ó, Deus sabe dessas coisas. E Ele presta atenção em cada detalhe, Ele presta atenção em cada movimento. E Ele está falando assim, olha, eu vou conduzir a história de Pedro. Eu vou fazer algo incrível, eu vou fazer um momento marcante, nesse momento que eu vou chamar Pedro. E aqui eu acho legal, porque na hora que ele diz o seguinte, olha, vai para as águas mais profundas, Pedro não sabia que ia ter peixe, mas Deus sabia que ia ter peixe. E Deus sabia que ia ser muitos peixes. E Deus sabia que o barco ia quase afundar. E Deus já sabia qual seria a reação de Pedro. Porque lá no Salmo vai dizer que nenhuma palavra sai da nossa boca, sem antes o Senhor saber.
Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele está em todos os lugares. E Deus, ele tem o poder também para poder fazer todas as coisas. E é isso que eu vejo aqui na história de Pedro, esse Deus grandioso, esse Deus sobrenatural, esse Deus que realiza prodígios, sinais, falando assim, olha, vamos fazer um negócio legal agora aqui com Pedro. E a gente precisa aprender e entender que a gente tem um Deus que ele controla todas as coisas. Eu lembro quando os meninos eram pequenos, né? Eu ia até fazer isso, mas não vou fazer, porque é maldade com eles, né? Dos vídeos, quando os meninos começaram a caminhar, né? Porque quando os meninos começam a andar, todo pai, hoje em dia, né? Na nossa época não tinha isso, né, Lucas? Mas hoje em dia os pais filmam os meninos andando, né? Os primeiros passos ali são filmados dos nossos filhos. Os pais geralmente guardam tudo, né? Minha mãe guardou, por exemplo, o cordão umbilical que caiu, meu e das minhas irmãs, está lá guardado num negocinho. Para que aquilo? Né? E ela falou assim, olha, quando você casar eu vou te dar. Eu falei, não, pode ficar para a senhora. Guarda ele de lembrança. Né? A gente gosta dessas coisas, né? Mas eu guardo as minhas pedrinhas que eu tirei do rim. Eu tenho lá um negócio, parece um chocalho assim, né? Toda vez que eu tiro. Eu tirei 3 vezes. Toda vez que eu tiro, eu coloco lá aquele pouquinho. Né? Vai que um dia que vai valer dinheiro. E aí, mas eu lembro dos meninos ali, geralmente o filho sente mais segurança na mãe do que no pai, no começo. Né? Eu vejo ali com a Emma também, e o Davi ali com a Ana, quando ela estava começando a andar. Porque a Mariana vinha aqui e segurava o João Pedro aqui, o Felipe, o Lucas, né? E falava assim, vem filho, eu aqui segurando eles para ficar em pé. Aí eles iam meio cambaleando, mas ele abria o braçozinho e se jogava no colo da Mariana. Né? E aí o menino dá 4, 5 passos, a gente já acha que o menino está maratonando. Né? Agora começou a andar, e a gente manda aquele vídeo, 5 passos, moleque caindo, aquele negócio todo para a família. Né? Só o pai e a mãe viu isso. Né? O pessoal olha e fala assim, gente, tem nada a ver isso aqui, ó, o moleque não está andando nada. Né? Aí depois de 2 meses ele começa a andar mesmo. Né? Mas ali, aquela segurança ali, né? Aquela firmeza. Aí a gente solta, o moleque vai cambaleando, aquele negócio, mas antes de cair, o pai vai lá e pega e segura. Aqui, naquela dinâmica, eu vejo que tem a mãe e tem o pai. Mas eu olho na dinâmica da minha vida e da sua vida, né? Esse Deus aqui é o Deus que está nos sustentando. Quando a gente ainda não sabe nada, quando a gente ainda não conseguiu dar os primeiros passos, quando a gente ainda não conseguiu caminhar, aí eu vejo aqui, ó, Deus aqui, ó, segurando. Mas esse mesmo Deus, ele está lá na frente, falando, olha, vem que eu vou te segurar aqui, vem que eu vou te segurar aqui. Na nossa história de vida é assim. Deus, ele está aqui, mas Deus, ele está lá. Mas Deus também estava lá no começo de tudo. Porque a minha vida, a sua vida, foi escrita e está nas mãos do Senhor. E não acontece coisas por acaso. Deus, ele não é pego de surpresa. Deus, ele não chegou e falou assim, nossa, eu não imaginei que ia acontecer isso, como que isso aconteceu? Não, ele sabe dessas coisas. E o que está acontecendo aqui nesse dia é algo que Deus sabe. Mas eu vejo alguns processos aqui que são interessantíssimos. Né? Porque na hora que Pedro ele vê o milagre de Deus, né, os peixes ali, a Bíblia diz que ele se lança em terra. Né? Ele se lança com o rosto ali no barco, ele diz, olha, você é o Senhor, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador. Ele diz, olha, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele fica perplexo. Né? Agora, eu tento imaginar quais foram os milagres que Jesus já tinha feito até essa altura, aquela multidão comprimindo Jesus. E as pessoas que não tiveram a mesma atitude, de ver um milagre, se lançar aos pés de Jesus e dizer o seguinte, olha, nós estamos perplexos. Por exemplo, me faz lembrar quando Jesus ele alimenta a multidão. Né? Lembra lá dos pãezinhos, peixinhos, multiplicação. Jesus está ali. Parece que enquanto Jesus ele está dando o alimento, enquanto Jesus está realizando o milagre, a audiência é grande. As pessoas estão ali. Aí Jesus muda o discurso. Jesus começa agora com um discurso mais duro. Jesus agora chama as pessoas ao arrependimento. Jesus agora chama as pessoas a uma mudança de vida, a uma transformação. E aí, na hora que ele começa um discurso mais duro, a Bíblia diz que o povo vai embora. A multidão começa a se dispersar. Porque não, a gente quer um milagre.
A gente quer as bênçãos, a gente quer o sobrenatural, esse negócio de compromisso, relacionamento, mudança de vida, transformação de caráter. Não, isso aí não é com a gente, não. Mas aí Jesus, ele olha para os discípulos dele. E ele diz o seguinte: e vocês também não vão embora, não? Vocês não vão seguir a multidão? Aí a Bíblia diz que quem dá o primeiro passo é quem? Pedro. Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Talvez é nesse sentimento aqui que Deus já estava começando a trabalhar no coração de Pedro. Porque um milagre aqui acontece depois de horas de sermão. Eu acho que Pedro ali, sentado num barquinho, vendo Jesus pregar, algumas horas ele falava assim: cara, que coisa linda, né, o que esse homem está falando. Mas outras vezes assim: não, isso aí, não tem como ver isso aí, não. Eu fico pensando assim, o que passava na cabeça de Pedro, sentado num barquinho, Jesus ali na frente dele pregando. Pedro era quem estava ouvindo mais audível o negócio, devia olhar para Jesus e olhar para a multidão. Aí olhava a cara do povo da multidão, olhava para Jesus aqui, olhava para a cara de Jesus e todo aquele processo. E aí talvez o sentimento dele é: olha, esse cara é um sabedor, ele é um sábio, ele é um mestre, ele é um rabino, ele é um conhecedor da lei, dos profetas e tudo. Mas aí vem um milagre, e na hora que vem esse milagre, em algo que Pedro acontece, algo que Pedro vive, algo que Pedro sabe, é a hora que ele reconhece e fala assim: não, realmente esse aí é Cristo. Porque não tem condição de pegar peixe esse horário. Não tem condições das coisas acontecerem aqui da forma que aconteceu. E aí ele vai e se rende ao Senhor. Mas a permanência de Pedro se dá porque antes do milagre, Pedro também foi alcançado pela palavra. Eu fico pensando quantas pessoas estão no meio da festa, né? E aí tem aquela parábola, né, que o dono da festa chega e vê que aquelas pessoas não estão com vestes reais. E aí fala: olha, tira todo mundo, porque eles não eram para estar aqui. O que faz nos ser discípulos de Cristo Jesus não é necessariamente estarmos no meio do povo de Deus. Não é necessariamente experimentarmos e vermos os milagres de Deus. Mas é quando nós somos alcançados pela palavra dele, quando nós somos tocados pela palavra, quando nós temos as nossas vidas transformadas, quando são nos tiradas as velhas vestes e são nos colocadas novas vestes. E aí isso nos faz ser esses discípulos de Cristo Jesus. Tem alguns pontos aqui que eu queria que a gente aplicasse em nossa vida. A primeira é a obediência, né? Porque algumas coisas eu olho para a Escritura Sagrada, eu acho que é tão difícil a gente viver, é tão difícil a gente aplicar isso no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia, na condução da nossa família, nos princípios que nós desejamos, né, praticar. Mas Pedro aqui, ele diz o seguinte: olha, eu não preciso entender, eu vou simplesmente fazer aquilo que o Senhor manda. Muitas coisas que estão aqui eu também não consigo entender. Muitas maneiras de Deus agir eu não consigo também entender. Mas mais do que entender, a Bíblia me chama a obedecer, a confiar. E existem coisas que a gente não vai entender, a gente simplesmente vai fazer. E aí eu posso ter dois caminhos a seguir nesse processo. Um é o caminho do medo. E outro é o caminho de ter o meu coração movido pelo amor a Cristo Jesus. Eu tenho 3 filhos ainda que são pequenos, né? E é muito fácil eu olhar para eles e falar assim: olha, vocês vão fazer isso. Aí eu lembro dos meninos e falo assim: mas por que eu vou fazer? Aí eu falo assim: você vai fazer porque eu sou o seu pai, eu estou mandando, e você é meu filho, e você vai obedecer. Aí ele não discuta, simplesmente faça, né? Aí eles vão e fazem, injuriados, né? Mas eles sabem que se não fizerem, terão consequências, né? Eles vão apanhar, vão ser corrigidos, né? Vão ser exortados. Eu vejo que muitas vezes o fazer deles não é simplesmente porque entenderam, porque querem, mas é pelo medo
das consequências que terão. Só que, cada vez mais, eu vejo que eu preciso ir alterando o relacionamento no coração deles. Porque os meninos estão crescendo. Eu lembro quando a gente brincava de lutinha, né, os três, lá em cima da cama, né, eu segurava um numa perna, o outro num braço, ficava lá e falava assim, sai agora, seus fracotes e tal. Agora os meninos estão crescendo. Né? O João Pedro é um tourinho, aquele menino. Né? E esses dias eu fui brincar com isso, eles me derrubaram da cama. Né? E eu falei assim, agora eu vou ter que ficar mais forte que vocês, eu vou para a academia para poder segurar. E eles ficam assim, não, porque agora você é fraco e tal. Eu estou vendo cada dia os meninos crescerem. Daqui a pouco não adianta eu falar para eles simplesmente assim, vocês vão fazer, e eles não vão ter medo no coração, porque eles vão olhar e falar assim, esse gordinho careca aí, maluco, né? Quer entrar numa comigo? Né? E tal. Mas aí a gente precisa, no processo, mover o coração para o quê? Para o amor. Porque o amor, ele gera o respeito. Não é aquela ideia, né, dos filhos aí, que eu vejo os pais dizendo o seguinte assim, porque eu quero ser seu amigo. Né? Eu acho que pai e mãe precisam ser amigo dos filhos. Né? Mas eu vejo que a gente, às vezes, caminha no lugar errado do que vem a ser essa amizade. Né? Eu não quero que meus filhos hoje sejam meus amigos. Eu quero que eles me respeitem. Né? Porque me respeitando lá na frente, a amizade vai vir. Né? Eu vejo a minha mãe. Né? Minha mãe, ela é um urso. Né? Hoje já está com 80 anos, é mais devagar. Né? Mas minha mãe, ela falava e a água parava. Né? A minha mãe, ela tinha um negócio assim, dela só olhar, o olhar da minha mãe mudava cenários. Né? Porque eu podia estar fazendo qualquer coisa, minhas irmãs, qualquer coisa, minha mãe dava aquela olhada assim e a gente murchava. Né? E falava assim, vai chegar em casa, o negócio vai pegar. Né? Acabou a alegria da gente. Né? Eu lembro que eu era de uma igreja onde o pastor ele era bem mais assim, tradicionalzão, assim, no jeito de ser. Né? E aí, geralmente, quando a gente estava conversando, assim, os meninos, os mais jovens, né? Aí ele parava assim, falava assim, eu queria que um diácono ali sentasse entre aqueles dois jovens. Né? Aí minha mãe dava uma olhada para trás, se era eu. Aí ela só olhava e eu falava assim, hoje o negócio vai pegar. Né? Quantas vezes eu fui para trás da igreja para apanhar? Né? Porque na igreja, quando a gente entrava antigamente, se a gente entrasse na hora da mensagem, o pastor parava o sermão, aí ficava olhando até a gente sentar. E se a gente levantasse, ele parava e olhava também. E aí eu lembro que uma vez eu levantei, e o pastor parou. E minha mãe estava no último banco. Eu passei e ela veio logo atrás. E toda a igreja batista antiga tem uma caixa d'água, meu irmão. E essa caixa d'água, se falasse, ela ia contar histórias de Deus consertando o coração de meninos pecaminosos. Né? E minha mãe fazia isso. E muitas vezes foi o medo. Mas chega um momento que a gente começa a olhar e admirar. Porque a gente começa a entender que todo aquele processo foi para o nosso bem. Que todo aquele processo, de alguma forma, foi para trabalhar no nosso coração e nos fazer quem nós somos hoje. A Bíblia diz que o filho que não é repreendido, ele vai envergonhar o pai. Vai ser a vergonha da sua família. Né? Que a repreensão ela é resultado do amor. O filho que não é repreendido, o próprio Deus diz que Deus ele repreende os filhos a quem Ele ama. Então, o fato de sermos repreendidos pelo Senhor é fruto e resultado do amor de Deus por nós. Eu lembro uma vez a gente foi almoçar e foi uma casa de uma pessoa que era muito próxima. Eu acho que minha mãe ter feito isso. Eu não sei de quem era a casa, mas eu lembro do milagre naquele dia. Né? Eu lembro que a pessoa colocou assim a abóbora, e a pessoa foi bem solícita, falou assim, quer abóbora? Aí eu olhei para a abóbora assim, Mambete, e falei assim, abóbora, eca, né? E aí minha mãe olhou e falou assim, o que você falou? Aí eu falei, abóbora, eca. Aí ela falou, nunca mais você falar eca para comida. Você vai comer essa abóbora todinha. E a partir de hoje, a abóbora é o seu prato predileto. Eu só comi abóbora naquele dia. E eu comi abóbora. E depois eu passei a gostar da abóbora. Né? E não comesse não, para ver. Né? E não comesse não. Né? Deus ele tratou o meu coração naquele dia. Nunca mais olhei para a comida e falei eca. Né? Hoje eu posso ver Giló e Piqui. Eu passo. Né? Mas a gente não fala eca. Né? É o tratamento que Deus vem fazendo. E a gente vai vendo isso até pela vida dos nossos pais nessa condução. E eu vejo que algumas vezes Pedro ele é repreendido. E algumas vezes Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro,
O diabo que está falando através de você. Está repreendido, Satanás. Vai para trás. Em alguns outros momentos, Pedro, Senhor, eu vou estar com você. E aí Jesus fala, Pedro, você não vai estar. Vou estar, eu não vou te abandonar. Pedro, quando o galo cantar, você vai me negar pela terceira vez. E aí vai e nega. E aí todo esse processo vem mostrando para mim que às vezes eu vou ter um coração extremamente obediente. E um coração que confia na palavra do Senhor. Mas olhando para Pedro, em alguns outros momentos eu vejo que o meu coração ele não vai estar tão solícito a obedecer. E a dúvida talvez pode tomar conta do meu coração. O sentimento de não entender e a incompreensão daquilo que Deus tem colocado diante de nós vai nos fazer ter pensamentos contrários ao que Deus está pensando. Porque em alguns momentos a palavra de Pedro é para tirar o que Jesus está para fazer, o foco, o caminho da cruz. Aquilo que está diante dele para poder realizar. E Jesus ele sabe olhar para Pedro e dizer o seguinte, Pedro, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Volta, volta. Chega aqui de novo, deixa eu realinhar o seu coração. Em alguns momentos eu vejo no coração de Pedro a prontidão. Lança, eu vou lançar, mesmo sem entender. Em outros momentos, não. Em outros momentos eu vejo um Pedro que é questionador. E todas as vezes que Pedro vai questionar, todas as vezes que Pedro ele deixa a dúvida tomar conta do seu coração, ele deixa de experimentar essas coisas sobrenaturais do Senhor. Eu tenho tentado olhar para o meu coração e falar do seguinte, você precisa, porque tem hora que a gente precisa pregar para a alma da gente, né? Igual o salmista, né? A gente senta lá naquela cadeira nossa, né? E aí eu fico imaginando meu coração ali sentado, eu fico assim, por que está assim, tão abatida dentro de mim, ó minha alma? Põe a sua esperança em Deus. Talvez ainda haja esperança. É aquele dia que a gente acorda de manhã e a gente não quer levantar, porque os problemas estão lá fora. E aí tem hora que a nossa casa parece o lugar mais seguro. Tem hora que a gente está naquele dia que a gente levanta e a gente diz o seguinte, olha, se eu colocar o pé do lado de fora, hoje vai ser aquele dia que vai dar ruim nas coisas. E eu vou ficar. Mas aí a gente precisa olhar para o espelho assim, né, e falar para a gente, olha, vai. Confia no Senhor. Acredita. Né, que todos os seus dias estão nos livros do Senhor. Viva os dias que o Senhor tem para você. Não se mova pelas circunstâncias, não se mova por aquilo que o seu coração está inclinado a acreditar, não se mova pelas compreensões que você tem desse mundo, mas se mova simplesmente pela confiança que tem no Senhor. E aí você olha e fala, vai. E a gente vai. E a gente vai. Existem decisões que a gente precisa tomar que ela está completamente na contramão do mundo, mas que estão completamente na direção daquilo que Deus tem para nós. Aí a gente olha e tende a titubear. Por quê? Porque é mais fácil eu querer acreditar naquilo que eu consigo ver ou aquilo que está no meu controle do que necessariamente acreditar naquilo que eu vou depender do Senhor. E aí eu vejo como o meu coração ele é caído. Porque a prova que meu coração ele é caído é saber que eu tenho um Deus que é todo poderoso. Um Deus que é capaz de realizar todas as coisas e fazer todas as coisas. Mas eu não consigo entregar o meu coração totalmente nas mãos do Senhor. Tem uma grande parte do meu coração que eu ainda quero controlar. Tem uma grande parte da minha vida que eu ainda quero reter e que eu quero controlar. E aí a gente não consegue ver os milagres do Senhor. Deixa eu falar um negócio para você. Não tem condições de Deus abençoar coisas que estão erradas. Deus ele não abençoa o errado. Às vezes a gente olha, a gente está andando em caminhos errados e vendo pessoas andarem em caminhos errados, e a gente olha e fala assim, olha, parece que Deus está abençoando coisa errada. Não está. Vai chegar um momento que Deus ele vai agir, o juízo dele vai ser exercido e a gente vai ver a mão do Senhor pesando, a mão do Senhor destruindo algumas coisas que estão sendo erguidas sem a bênção dele. Eu olho para a torre de Babel e talvez as pessoas estavam olhando para aquela torre e falando assim, olha, essa é uma grande obra.
Eles realmente agora estão conseguindo fazer, eles serão iguais a Deus, e Deus vai deixando. Porque às vezes Deus ele quer mostrar para o nosso próprio coração o quão megalomaníaco nós somos. O quão soberbo nós somos, o quão orgulhosos nós somos. E Ele vai deixando, e a gente olha algumas coisas, a gente fala assim, olha, isso aqui tudo está dando certo, é por minha causa. É porque são as minhas mãos que estão aqui, é porque sou eu que estou construindo, sou eu que estou fazendo. E a gente vai erguendo, e a gente vai olhando, e parece que o nosso nome vai sendo engrandecido. Aí quando a gente está lá naquele ápice assim, que a gente está agora, né? Ah, sou eu. Aí Deus vem e fala assim, olha, deixa eu criar uma confusãozinha aqui. E esse negócio agora vai por terra. E aí os grandes projetos caem por terra. Os grandes sonhos não são realizados. E aí a gente olha e fala assim, por que não deu certo? Onde foi que eu errei? Não é que a gente errou no final. A gente errou lá no começo. Quando a gente decidiu deixar Deus fora da nossa história. E a gente foi construindo os nossos ídolos, os nossos deuses, que muitas vezes somos nós mesmos. E a gente esquece que os nossos deuses têm pés de barro. E eles vão cair. E eles vão quebrar. E Deus, Ele vem e quebra. Deus, Ele nos chama a andar num caminho de obediência. Mas uma obediência movida pelo amor. Porque uma obediência movida pelo medo, ele muda os aspectos morais da gente. Mas uma obediência baseada no amor, ele produz em nós a santidade. E o que Deus quer de nós é santidade. É santidade. E santidade não é a ideia da gente sair e viver no mosteiro, né? Porque tem gente que fala assim, nossa, fulano é muito santo. Por que fulano é muito santo? Né? Já viu? Ele ora 5 horas por dia. Tem um tio da Mariana que ele lê a Bíblia 4 vezes por ano. Né? O Gilson já está aposentado. Todos os dias ele gasta um bom tempo, investe um bom tempo lendo as Escrituras. Leu 4 vezes a Bíblia, está sendo a média de leitura por ano. Tem um pastor amigo meu, Doronésio, da PIB de Vitória agora, ele recebeu um certificado da Sociedade Bíblica. Ele tem 52 anos de idade, ele já leu a Bíblia 200 vezes. Isso dá uma média de quê? 4 leituras, praticamente, por ano. Aí a gente olha e fala assim, olha, Doronésio é santo, porque santo é só Deus, né? Mas ele é santo, é 2 vezes santo. E é um homem de oração. Mas não é o fato dele ler a Bíblia, não é o fato dele ter uma vida de oração piedosa, mas é o fato dele ter um coração obediente ao Senhor. E às vezes eu olho para a gente chama de Dorô, né? Às vezes eu olho para o Dorô e eu vejo assim que ele poderia ter a capacidade de resolver as coisas de outra forma. Mas ele sempre decidiu caminhar da forma que Deus mandou caminhar. E eu vejo um ministério abençoado nas mãos dele. Eu lembro que um dia eu cheguei lá na igreja dele, lá, né? E aí estava tendo uns irmãos lá que estavam tendo uma confusão lá, brigando, né, na igreja. Estava discutindo, tal, não sei o quê. Eu ia pregar naquele dia lá, e os irmãos lá, né? E aí daqui a pouco o Doronésio parou, eu falei assim, agora levantou, ele vai falar assim, raça de víbora e tal, dá 2 tapas na mesa, porque eu acho que eu resolveria aquilo daquele jeito assim, né? Aí Doronésio levantou, aí tem assim aquelas galerias, né, das pessoas assim que já foram pastores da igreja. Aí ele falou assim, olhem a vida desses homens. Né? E todo mundo parou para olhar para as fotos. Aí ele falou assim, esses homens construíram um legado, movidos pelo poder de Deus. Apesar de ser quem nós somos, Deus também quer fazer isso em nós. Vamos orar. Orou e terminou o negócio e foi embora. Aí eu falei, pastor, não vai dar uma bronca assim, um negócio e tal. Ele falou assim, olha, se a oração não resolver, eu não sei o que vai resolver. E a gente entrou. Mas o que ele quis falar naquele dia para o meu coração? Se a gente não confiar no Senhor, e se a nossa confiança no Senhor, para mudar os corações, não for algo presente na nossa vida e no nosso ministério, o que vai ser? O que vai ser? Tem um seminário lá no Rio de Janeiro, Betel, muito conhecido. Betel foi fundado por um pastor chamado Miranda Pinto, casado com a tia Tabita. Betel é um seminário que ele não tem placa na sua frente. Pastor Valdeir Contaifer, tio do Peter, estudou lá. Ele não tem uma placa escrita assim, ó, seminário na frente. Ele não faz propaganda do seminário. As pessoas chegam no Betel porque Deus manda. O pessoal fala assim, olha, mas tem que fazer uma página assim, divulgar o Betel, tal, que não sei o quê. O Miranda falou, não. E hoje é o filho dele que está lá.
Falou assim, as pessoas que vão estudar aqui, Deus vai trazer. E o seminário está lá. E o Miranda decidiu que eles nunca iriam pedir nada a ninguém. Que Deus iria supri-los em todas as suas necessidades. Tem um pastor, o Miranda foi pastor da igreja do Meia, hoje pastor da igreja do Meia, o Purim. E a igreja voltou e falou assim, a gente quer mandar uma oferta para o seminário. Pergunte lá o que o seminário está precisando. Ligaram para o Neander e falou assim, Ender, o que você está precisando aí? E ele falou assim, de muitas coisas. O que a gente pode ajudar os irmãos? Ele falou, orem, e aquilo que Deus colocar no coração da igreja, vocês enviem. Por encara, fica mais fácil se você falar para a gente o que você precisa. E ele falou, estou dizendo que eu preciso que vocês orem, e aquilo que Deus colocar no coração de vocês, vocês enviem. Eles foram orar. E a pedido do Meia enviou. A igreja do Meia enviou. E o montante que a igreja do Meia enviou foi a resposta de Deus, porque era um valor exato de um boleto que precisava ser pago. Miranda Pinto, ainda viva, já falecido, estava lá no seminário, aquele monte de seminarista. Seminarista é um bicho que come muito, né? E aí, tia Tabita disse, encosta nele, disse o seguinte, olha, Miranda, não tem comida. Aí ele disse, vamos orar. E ele começou a orar com aquele monte de seminarista ali. E ele disse que começou a olhar para alguns seminaristas, assim, bem incrédulos, né, de olhos abertos. E disse que a oração do Miranda era assim, Senhor, a mesa está aqui. O seu povo está aqui. Nos mande o alimento. Oração simples, mas oração de quem tem fé. E eles estavam lá e descrendo. E aí diz que o Miranda, então, num ato assim de... aquela revolta santa, né, de alguém tomado por Deus, sobe na cadeira e fala assim, vocês são raças de víboras. Como vocês vão confiar? Como vocês vão pregar sobre confiança no Senhor, se vocês já não confiam? O que eu vejo no coração de vocês é incredulidade. E aí diz que fez um sermão sobre por que aqueles seminaristas deveriam acreditar em Deus. E aí ele falou, vou orar mais uma vez, e Deus vai nos dar o alimento. E aí ele ora. E aí diz, quando ele fala amém, alguém bate na porta do seminário. Era um caminhão de um buffet que ia fazer uma festa, e eu não sei que diacho que o caminhão quebrou na porta do seminário. E alguém que estava no caminhão falou assim, olha, a gente precisa desfazer da comida, senão vai estragar, que está tudo pronto. E aí falou assim, onde a gente vai falar? Ele falou assim, bate ali, que eu acho que aquilo ali é um lugar que tem gente, olha lá. E disse que o cara de cima do caminhão assim, viu as cabeças, e aí bateram e desceram, aqueles rixos com aquelas coisas todas, e disse que nunca se comeu tão bem naquele seminário, como naquele dia. E aí diz que o Miranda sentado, calado, porque depois ele podia levantar e falar assim, eu falei que Deus ouve, então diz. Mas diz que o silêncio dele já falava muito ao coração daqueles que ali estavam. É essa confiança de Pedro que faz Pedro ver os milagres. É essa obediência de Pedro que faz as coisas sobrenaturais acontecerem. Porque na hora que Pedro desobedece, a gente não vai ver as coisas sobrenaturais. A gente vê repreensão. A gente vê a correção. Que talvez a gente pode olhar isso e também ver isso como algo sobrenatural. De ter um Deus que ainda para e olha para nós e nos corrige, nos adverte. E diz, olha, realinha a rota. Né? Mas é esse caminho de obediência aqui, que faz Pedro experimentar dessas coisas que vêm das mãos de Deus. E o que Pedro ouve de Jesus com aqueles discípulos que estão ali, Jesus disse a Simão, né, não tenham medo, porque agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Né? Aqui para mim é algo que custa caro para Pedro. Porque às vezes a gente olha e eu fico pensando assim, né, o Pedro pobrezinho, no barquinho, passando dificuldade, mas não. A Bíblia diz aqui que Pedro tinha até sócio. Aqui a minha ideia aqui é uma cooperativa ali dos caras. O peixe ali era algo valioso, não era algo barato. Né? As pessoas pescavam até para poder pagar os seus impostos. Né? Então, não somente trazia o alimento para a sua casa, mas também abastecia o próprio Estado, né, com os recursos
que ali estavam, até uma das grandes confusões que se tinham ali, essa liberdade que eles queriam ter do Império Romano, né, que estava consumindo, né, esse negócio do governo levar nosso dinheiro, não é de hoje que acontece, está lá. E Pedro podia olhar e falar assim, olha, eu tenho uma profissão, eu tenho isso aqui, ó. Pedro, talvez, ele podia ter até um sentimento genuíno. Porque assim, a Bíblia não fala da esposa e dos filhos de Pedro, né? Mas a Bíblia diz que Pedro tinha sogra. Então, para ter sogra, tinha uma esposa, né? Ele podia olhar e dizer o seguinte, olha, Senhor, isso aqui é a fonte de renda da minha família. Isso aqui é onde eu tiro os meus recursos. Como que eu vou largar isso aqui para seguir o Senhor? Como é que eu vou deixar toda a minha estabilidade financeira? Como eu vou deixar o meu lugar de segurança para eu poder seguir ao Senhor? Porque o discurso de Jesus era interessante. Jesus vem dizendo, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Os passarinhos têm os seus ninhos, né? Mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Pensa Pedro, olhando para aquilo e falando assim, Senhor amado, onde eu fui me meter? Aonde eu fui chegar? Esse cara não tem nada. E eu lembro da minha avó dizendo para minhas irmãs, para as minhas sobrinhas, para as minhas primas, né? Filha, não case com homem pobre, porque casar com homem pobre é pedir esmola para dois. Minha avó falava isso, né? E eu fico olhando, talvez, Pedro dizer o seguinte, olha, eu estava lá, seguro, estável, na minha empresa, no meu negócio. E aí eu vi a mensagem, o chamado desse homem aqui. E eu vou largar tudo isso. Mas em momento algum diz que tem essa dúvida no coração de Pedro. A Bíblia diz que depois do reconhecimento de quem Jesus é, o sentimento de Pedro é simplesmente o de segui-lo. Quando a gente consegue reconhecer quem Deus é mais fácil segui-lo. Entenda que essa facilidade aqui não está dizendo que não requererá de nós renúncia, transformação, mudança no caráter. Mas dá para a gente olhar para Ele e dizer o seguinte, se é Ele que está pedindo, eu vou fazer, porque eu sei que Ele pode todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que coloca todas essas bênçãos celestiais disponíveis a nós. Mas que Ele também olha para o nosso coração e quer que o nosso coração esteja disponível a Ele. Um Deus que diz, olha, tudo o que pedirdes em meu nome, eu vou conceder. Mas o antes de pedirdes em meu nome, eu vou conceder, Ele requer de nós um coração. Porque um coração submisso ao Senhor, um coração entregue ao Senhor, não vai pedir desse Deus nada que vá contra aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Um Deus que é misericordioso para com seu povo. Que até em meio à nossa caminhada, nos nossos momentos de falhas, como o de Pedro, nos momentos onde os nossos relacionamentos com o Senhor são quebrados, Ele poderia olhar para Pedro e falar assim, pecador miserável, te falei. Não. Porque depois de Pedro negar Jesus, a gente conhece a história, o coração de Pedro se enche de vergonha. Tantas coisas assim. Eu acho que aquele olhar de Pedro, ou de Jesus para Pedro, não é o olhar da reprovação. Não é o olhar de falar assim, cara, eu avisei para você, viu? Não é isso não. Jesus não é esse tipo de homem. É aquele olhar de ternura, terno. Falando assim, Pedro, fica tranquilo. É aquele olhar assim, fica tranquilo. Vai dar certo, vai dar certo. E aí Pedro pega e sai. E ele volta a pescar. E aí eu vejo pessoas falando, porque Pedro abandonou o ministério, Pedro tal, não sei o quê. Eu prefiro pensar na imagem ou na ideia de que Pedro voltou ao lugar do primeiro amor. Lembre de onde caístes e volte às primeiras obras. Para mim, Pedro falou o seguinte, olha, eu vou lá onde ele me encontrou da primeira vez.
Porque talvez é ali que Ele vai me encontrar de novo. É quando a gente vai passear com os nossos filhos, e aí a gente fala para eles, olha, se em algum momento a gente se perder, esse aqui é o lugar de encontro. Se em algum momento aqui, em meio a essa multidão, em meio a essa aglomeração do shopping, em meio a esse lugar, se a gente se perder, grita por socorro, procura a ajuda da polícia, mas vem caminhando para cá, porque a gente vai estar aqui. Talvez no coração de Pedro, ele falou assim, eu vou voltar para lá. E é ali onde Jesus encontra novamente Pedro. E aí Jesus podia chamar Pedro e falar assim, Pedro, vem cá, meu filho, o que você está fazendo aí, seu pecador? E tal. Mas não é isso que ele faz. A Bíblia diz que ele faz um churrasquinho ali de peixe, bota o alimento, ele restabelece a comunhão da mesa com Pedro. E é ali que Pedro recebe o convite, novamente, para pastorear a igreja de Cristo Jesus. Aí tem aquele diálogo, Pedro, você me ama, né? E aí a gente já conhece, né? Todo mundo já pregou isso aqui mais alguma vez, né? Pedro, você é agapá-me, você me ama como Deus. Ele, sim, Senhor, eu te filio, eu te amo como amigo. Pedro, você é agapá-me. E aí Deus restaura o coração de Pedro. E ele vira para Pedro e fala assim, Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. E parece que aqui, mais uma vez, Jesus está falando para Pedro, Pedro, eu vou te dar uma grande obra. Como lá naquele primeiro dia, eu te falei, larga as redes, que eu vou te fazer pescador de homens, e você deixou tudo, e veio. Em algum momento da sua jornada, você me abandonou, em algum momento da sua jornada, você perdeu o foco, em algum momento da sua jornada, você deixou de viver aquele caminho. Hoje você tem a oportunidade, novamente, de restabelecer o caminho. Vá e pastoreie as minhas ovelhas. Novamente, larga o barco e vai fazer o que você precisa fazer. Às vezes Deus está olhando para mim e para você e é este o convite de Deus para a gente. Larga essas coisas que são caras ao seu coração, mas que não são caras ao coração do Senhor. Abandona essas coisas que têm tirado você de viver o ministério que Deus tem para você. Tem tirado você do lugar que Deus quer que você esteja. Larga isso. Abandona. Abandona isso. Mas não abandona o Senhor. Por mais difícil que seja compreender, por mais difícil que seja entender, a Bíblia não nos chama para compreender, a Bíblia nos chama a confiar. Eu não preciso entender tudo o que Deus faz, eu só preciso entender e confiar que Ele tem o melhor para nós. O que a gente precisa abandonar? O que a gente precisa deixar aos pés da cruz? Eu quero terminar contando uma história, que eu lembro que no dia que eu vi essa cena, isso mexeu muito comigo. Eu pastoreei lá na Esperança, e na Esperança tinha uma vaga que era a vaga pastoral. Né? E aí o pastor lá tinha um Santana, pastor Valcir, não sei se o Perto vai lembrar, tinha um Santanão bonito. E a gente tinha um projeto lá na Esperança chamava GP, né? Que eram crianças ali da comunidade, tudo que a igreja abraçava, aquelas crianças. E eu lembro que minha sogra coordenava ali o GP, e teve um dia que ela deu uns carrinhos para os meninos, né? Uns caminhãozinhos de madeira, aqueles negócios todos. E aí tinha um menininho lá, era Marley e Gabriel, né? 2 meninos assim, atentadinhos, aqueles meninos, né? Um deu jeito na vida, o outro não. Mas eu lembro que o Gabriel, ele olhou o carrinho dele assim, e olhou para o carro do pastor. Olhou para o carrinho dele, olhou para o carro do pastor. Na frente do Santana tinha um ganchinho que era para poder guichar o carro, caso tivesse algum problema ali, era um negócio de... Aí eu lembro do Gabriel, ele foi lá, tirou a cordinha do carrinho dele, e aí ele foi lá e amarrou a cordinha no Santana. E ele vinha puxando o Santana e arrebentava a corda. Ele ia lá, amarrava de novo, e vinha e puxava. E ficou ali por um bom tempo ali, naquela cena, e eu olhando aquela cena. Né? E aí ele cansou, amarrou a cordinha dele no carrinho dele novo, foi embora. Meio triste, mas foi embora com o carrinho dele. Né? E eu fiquei olhando aquela cena naquele dia, e eu fiquei pensando assim, gente, quantas vezes eu estou carregando um fardo maior do que eu tenho que carregar? Mas quantas outras vezes Deus está colocando assim e fala assim, olha, você tem que carregar isso aqui. Aí eu olho para coisas que não são minhas, para situações que não tenho como mudar, eu não tenho como transformar isso, é coisa de Deus. Eu preciso confiar que Ele está agindo. Aí eu vou lá, tiro a minha cordinha aqui, do negócio que eu consigo carregar, aí eu coloco lá no grandão, e estou tentando puxar, e estou tentando puxar.
e estou tentando puxar. E sabe qual é o grande problema? É porque não conseguir arrastar aquilo que eu não preciso arrastar, causa uma tristeza no meu coração. Enquanto eu deveria olhar simplesmente para aquilo que Deus falou para mim carregar, e estar feliz, dizendo, olha Deus, eu podia ter que carregar tudo isso aqui, mas a única coisa que o Senhor requer de mim hoje é carregar isso aqui. E aí eu fico imaginando também quantas vezes eu chego diante da cruz de Cristo Jesus, diante do Senhor. E a Bíblia diz assim, olha, deixe os seus fardos aqui. E pega os meus fardos. Aí eu vou lá com aquela sacola pesada, coloco aquilo tudo diante da cruz e falo assim, Senhor, está aqui, pá, 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 pá. E a única coisa que eu preciso fazer é o quê? Entregar. Aí eu não entrego. Eu levanto dali, eu pego o saco de novo, jogo nas costas e continuo carregando. E aquilo vai nos cansando. Aquilo vai nos consumindo. Aquilo vai roubando as nossas energias. Aquilo vai nos fazendo duvidar do Senhor. Mas não é um problema de Deus. É um problema do meu coração. Não é um problema do Senhor. É um problema do meu coração. Como está o nosso coração? A gente precisa ter a capacidade nessa manhã de levar o nosso barco para lugares mais profundos. Talvez se distanciar do meio da multidão. Talvez ir lá para o secreto do nosso quarto. E para o nosso lugar de relacionamento com o Senhor. E ouvir a voz de Deus. Lance as redes. Lance as redes. Às vezes a gente precisa sair dos lugares onde nós estamos. Ir para os lugares onde Deus quer que nós estejamos. Quais são os lugares onde nós estamos? E quais são os lugares aonde Deus quer nos levar? Vamos orar? Pai, nós queremos colocar os nossos corações, Pai, diante do Senhor nessa manhã. E a nossa oração é o Senhor que pode todas as coisas, Pai. O Senhor que é um Deus que está vivo, o Senhor que é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que está presente aqui nesse lugar, Pai. Nós somos o Teu povo e nós estamos diante do Senhor, Pai, nessa manhã. E a nossa oração é que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. De forma singular, de forma única, Pai, com cada coração. Porque em meio a essa multidão de pessoas, em meio a várias pessoas que estão aqui, o Senhor consegue falar com cada uma de forma individual, Pai. De forma individual. A Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito, Ele caminha no meio da igreja, Pai. E aquele que tem olhos como chamas de fogo, ele consegue olhar no mais profundo do nosso coração. Ele consegue olhar para a nossa mente. Ele consegue saber quais são os nossos pensamentos. Aquilo que tantas vezes nós estamos escondendo do Senhor, Pai. Na nossa imaturidade, na nossa falta de conhecimento acerca do Senhor. A gente quer declarar nessa manhã, Pai, a gente sabe que o Senhor sabe todas as coisas, Pai. O Senhor sabe da nossa falta de fé. O Senhor conhece, Pai, às vezes que o nosso coração tentou acertar e errou. Mas o Senhor também sabe, Pai, às vezes que deliberadamente nós decidimos trilhar caminhos que não glorificam o nome do Senhor, Pai. Então haja com misericórdia, Pai, sobre o Teu povo nessa manhã, Pai. Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito vai passeando, e o Senhor é quem conhece a igreja. E para uma igreja o Senhor diz, olha, você se acha fraca, mas eu quero dizer que você é forte, e diante de você eu vou colocar uma porta. Às vezes você se acha rica. Quantas vezes o nosso coração assim é soberbo. Mas nós somos colocados diante do Senhor, e o Senhor vem, em tudo aquilo a gente que acha que é riqueza, o Senhor diz, não, você é pobre. Você é pobre. Você acha que você está enxergando, mas você é cego.
Você acha que essas vestes me atraem, mas para mim você está nu. Pai, tira de nós, Senhor, aquilo que não deve estar, Pai. Nos faça nessa manhã lembrar aonde nós caímos, Deus, nessa caminhada, Pai. Nos faça, Senhor, nessa manhã a gente lembrar qual foi o chamado do Senhor para nós e o que o Senhor tem para nós, Pai. Porque o Senhor não precisa ficar revelando o nosso chamado a cada dia, o nosso chamado já foi revelado, Pai. Que é manifestar a glória do Senhor, Pai. Nós queremos manifestar a Tua glória, nós queremos viver para a Tua glória, Pai. E aquilo que tem nos impedido, Deus, de ser tudo isso que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Que nessa manhã, no ato de graça e de misericórdia do Senhor, Pai, seja arrancado das nossas vidas, Pai. Que a nossa mente, o nosso coração esteja cativo do Senhor, Pai, e somente do Senhor, Deus. Age em nós, Pai. Trabalhe em nós, Pai. Essa é a Tua igreja que está aqui reunida, Senhor. Esse é o Teu povo, Pai. E a gente sabe que em meio à multidão, Deus, o Senhor encontra discípulos, Pai. E que o Senhor encontre os Teus discípulos, Pai, nesse lugar, Deus. Homens e mulheres dispostos a servir, Pai. Homens e mulheres dispostos a Te amar acima de todas as coisas, Pai. Homens e mulheres dispostos a Te obedecer, Pai. E que nessa caminhada, Deus, o Senhor faça grandes coisas em nós, Pai. Que o Senhor realize grandes coisas em nós, Pai. Mas que o Senhor também faça grandes coisas através de nós, Pai. Que as pessoas possam olhar para cada um de nós e dizer, olha, se não fosse o Senhor que estivesse com eles, eles não teriam conseguido. Olha como eles são felizes. E essa é a manifestação da graça do Senhor, Pai. Que das coisas mais simples, as coisas mais extraordinárias que acontecerem em nossas vidas, Pai, as pessoas possam enxergar o Senhor, Pai. Elas possam enxergar o Senhor, Deus. Pai, existem corações entristecidos, Deus. Devolva, Senhor, a alegria, Pai. Pai, talvez como Pedro, existem corações aqui que estão envergonhados, Pai. Mas que o Senhor tire a vergonha, Pai. E que o Senhor possa levar esses meus irmãos e irmãs que estão aqui a lugares de honra, Deus. Há pessoas aqui que são marcadas pela sua falta de fé, Senhor. Mas que é exemplo de Tomé, que essa manhã, Pai, o Senhor possa aparecer diante dele e dizer, olha, toque nas minhas feridas. Se isso for restabelecer a sua fé. Haja com graça, Deus. Haja com misericórdia, Pai, sobre a vida do Teu povo, Pai. Que a gente possa nessa manhã colocar as lutas que nós estamos enfrentando diante do Senhor, Pai. E saber que o Senhor é que peleja por nós, Deus. As nossas armas não são as armas do mundo, Pai. As nossas armas são as armas celestiais, Pai. Enquanto o povo quer guerra, a gente quer louvar o Senhor. Exemplo de Josafá, os nossos corações declaram nessa manhã, grande é o Senhor, Pai, e a sua bondade dura para sempre, Pai. Grande é o Senhor, e a sua bondade, Pai, dura para sempre, Pai. Aqueles que estão enfermos, Pai, que nessa manhã o Senhor derrame o Teu bálsamo de cura, Senhor. E que eles tenham a cura plena, Pai. Que eles sejam restabelecidos nessa manhã, Pai. Que no ato divino, Senhor, do agir do Senhor, Pai, o Senhor possa restaurar, Pai, a saúde de cada um, Pai. Que o Senhor nessa manhã incline os seus ouvidos, Deus. Que o Senhor nessa manhã, Pai, se incline a nós e dê uma palavra, Pai, a respeito desses irmãos e irmãs, Pai, que estão aqui, Pai. Cura, Senhor, cura, Pai. Cura, Deus. Nós cremos na cura, Pai. Nós cremos na cura. Existem relacionamentos, Pai, que foram quebrados. Que nessa manhã, exemplo de Pedro, que teve o seu relacionamento restaurado com o Senhor, Pai.
o Senhor possa restaurar relacionamentos, Pai. Relacionamentos entre amigos, relacionamentos entre familiares, entre esposa e esposo, pais e filhos, Deus. Relacionamento entre o teu povo e a igreja que eles fazem parte, Senhor. Restaura, Senhor, relacionamentos nessa manhã, Pai. Restaura, Deus. Aviva em nós, Pai, uma chama, Pai. Aviva em nós, Pai, uma convicção, Deus. Aviva em nós, Pai, a certeza de que nós podemos obedecer ao Senhor, Pai. Independente do que o mundo fala, independente da forma que as pessoas nos olhem, nós vamos sempre trilhar pelo caminho da obediência, Pai. Porque o caminho da obediência nos leva a viver as coisas extraordinárias com o Senhor, Pai. E a gente quer experimentar, Pai, esse extraordinário nas coisas mais simples, Pai, das nossas vidas, Deus. Porque a presença do Senhor em nossas vidas, Pai, é algo extraordinário, Pai. É algo extraordinário. É isso que nós te pedimos, Pai. Colocando o nosso coração humildemente diante do Senhor nessa manhã, Pai. Indo ao nosso lugar mais profundo, Pai. E o que nós simplesmente queremos ouvir hoje é a voz do Senhor dizendo a cada um de nós: lance as redes. E é isso que nós queremos fazer. Em o nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus nos abençoe nessa manhã.